Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8 do capítulo 20, intitulado Bali Maharaj devolve o universo. Hoje vamos ler vários versos, a partir do verso número 16. Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o verso sozinho. Evam sapta swaguruna satyam nachalito maham vamanaya dadavinam archit vodaka puvakam. Então a tradução de cada palavra. Evam, dessa maneira, Shaptaha, sendo amaldiçoado, Swa Guruna, pelo seu próprio mestre espiritual, Satyat, da veracidade, da não, Chalitaha, que se afastou, Maham, a grande personalidade, Vamanaya, ao Senhor Vamanadeva, Dadou, deu em caridade, Enam, toda a terra, Artitwa, após adorar, Udaka Purvakam, tem Shukadeva Goswami prosseguiu. Mesmo após ser amaldiçoado dessa maneira pelo seu próprio mestre espiritual, Bali Maharaj, sendo uma personalidade grandiosa, nunca se deixou desviar de sua determinação. Portanto, de acordo com o costume, primeiramente ofereceu água a Vamanadeva e depois ofereceu-lhe em presente a terra que prometera. Continuando o verso 17. A esposa de Bali Maharaj, conhecida como Vindyavali, que estava decorada com um colar de pérolas, imediatamente aproximou-se e mandou que trouxessem um grande cântaro de ouro, o qual deveria estar cheio de água, com a qual se pudesse adorar o Senhor, lavando-lhe os pés. Verso 18. Bali Maharaj, o adorador do Senhor Vamanadeva, jubilosamente lavou os pés de lótus do Senhor e então derramou a água sobre sua cabeça, pois essa água liberta todo o universo. Verso 19. Naquele momento, os habitantes do sistema planetário superior, a saber, os semideuses, os Gandharvas, os Vidyadharas, os Siddhas e os Charanas, estando todos muito satisfeitos com o simples e inequívoco ato de Bali Maharaj, louvaram suas qualidades e derramaram sobre ele milhões de flores. Significado. Arjavam, simplicidade ou ausência de duplicidade. É uma qualificação de Brahmana ou de Vaishnava. O Vaishnava automaticamente adquire todas as qualidades do Brahmana. Jashasti Bhakti Bhagavati Akinchana Sarvai Gunaistatra Samassate Suraha. Bhagavatam 5, 18, 12. O Vaishnava deve possuir as qualidades bramínicas
tais como Satyas, Shama, Dhamma, Titiksha e Arjava. Não pode haver nenhuma duplicidade no caráter de um Vaishnava. Quando Bali Maharaj agiu com fé inabalável e devoção aos pés de lótus do Senhor Vishnu, isto foi muito apreciado por todos os habitantes do sistema planetário superior. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Vachakalpa Taruvishya Hipasindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui, o primeiro verso que a gente leu, o verso 16, Bali Maharaj não se afastou da verdade, né, do princípio da veracidade, que ele havia prometido, né, a Vamanadeva, a terra. E seu mestre Shukracharya estava dizendo que ele deveria retroceder, ele deveria mudar de ideia. Então aqui Prabhupada fala que ele não desistiu de sua determinação de oferecer tudo ao Senhor Vishnu. E vocês ouviram a maldição. Vocês lembram da maldição? Acho que é uma maldição que ninguém quer, né? O próprio mestre espiritual. A maldição foi: por desobedeceres a mim, muito em breve perderás toda a tua opulência. Todo mundo correndo atrás da opulência, né? Agora, o que dizer? Imagine só. Ele sabia, porque o mestre espiritual dele tinha muito poder. E as palavras do mestre, né, do seu mestre espiritual não ia ser em vão. Ele sabia disso. Então, mesmo assim, ele manteve o princípio da veracidade. Isso é um Vaishnava, né? Então, muitas situações, agora me veio a lembrança também, eu sempre falo aqui, o exemplo de Jesus, né? Porque é dito que ele sabia o que ia acontecer com ele, né? É dito que antes dele ser crucificado e tudo, e afaste de mim esse cálice, né? É dito que ele disse isso, né? Não sei. Mas ele viu tudo. Imagine, ele viu todo o sofrimento que ele iria passar. E ele, mesmo assim, se é isso que o Senhor quer, vou em frente. Então, essa atitude, né, do devoto, essa atitude primeiro, de ter a suprema personalidade de Deus acima de tudo, né? A gente tem Krishna como o supremo, como a personalidade
Não vou dizer a palavra mais importante, Krishna é a pessoa mais importante, mas a personalidade mais querida. Devo dizer assim, acho que é mais. Porque nesse mundo a gente, quando tem alguém querido, a gente faz qualquer coisa, né? Para agradar essa pessoa. E às vezes a pessoa é querida porque nos dá prazer, nos preenche de alguma maneira, né? Então a gente fica assim, com medo de perder, né? Ou o medo de perder aquilo que aquela pessoa me dá. Né? E pelo medo de perder essas coisas que a pessoa me dá, né, eu me submeto. Submeto a muitas coisas. E veio agora o exemplo de Ajamila. Que Ajamila, ele era um devoto. E em certo dia ele contemplou um casal, né, de Shudras, de pessoas muito caídas, desfrutando de sexo. Eles estavam bêbados. Então, a Jamila, ele começou a olhar. Então, ele ficou muito luxurioso. Ele viu o corpo da mulher e ele quis desfrutar desse corpo. Então, quando o casal, né, se afastou e tudo, então ele se aproximou da prostituta, daquela mulher, e quis desfrutar com ela. E a Jamila era casado, tinha uma esposa, tinha filho, tinha seu trabalho. E ele ficou tão apegado ao prazer dado por essa mulher que ele deixou sua família. E não só isso, para poder manter a sua nova família e manter a sua vida de prazer, ou, em outras palavras, manter aquela mulher, né, ao seu lado, ele chegou mesmo a roubar. Ele começou a se envolver numa vida completamente ilícita, só para manter aquela pessoa querida, aquela pessoa que lhe dava prazer do seu lado. Então, nesse mundo é muito comum a gente colocar Krishna em segundo plano, terceiro plano. Mas, né, Jesus, devoto puro, fala: amar a Deus acima de tudo. Não estou dizendo que é fácil, não, mas é algo que a gente precisa meditar. É algo que a gente precisa considerar. Porque muitas vezes os devotos falam que, eu estou cantando Hare Krishna, que eu estou fazendo as coisas, e eu não estou percebendo o meu avanço espiritual, eu não estou desenvolvendo amor, né? E tudo. Como se amor fosse o amor em si fosse o prêmio, né? Como se isso fosse a conquista. E não, porque como a gente fala muito desse amor puro, né, como algo assim mais elevado, como que quem tem é alguém muito, muito importante, muito, né? Então eu fico pensando mais no objeto da conquista, que é o amor, do que, na verdade, o que é o amor, né? Que é satisfazer a pessoa suprema. Quando a gente ama, a gente quer agradar, a gente quer satisfazer. Então, às vezes, a gente toma Bhakti como uma meta, como um troféu, e não entende que todo o nosso processo, toda a nossa prática, tem por objetivo, né, se tornar um servo, se tornar uma pessoa dedicada ao prazer da Suprema Personalidade de Deus. Mas, devido ao nosso ego falso, devido aos nossos apegos materiais, esse estilo de vida, né, de hedonismo, onde a gente está sempre buscando o nosso
uma decisão entre Krishna, entre o prazer de Krishna e o meu prazer, normalmente a gente pensa no nosso prazer. A gente pensa nos nossos apegos. A gente pensa no nosso conforto. A gente não quer sacrifício. A gente não quer, né, se envolver em qualquer situação que traga algum desconforto para a gente. Ou que ameace o meu prazer e a minha felicidade material. Qualquer situação que ponha em risco, que a pessoa tema que ela vai perder os seus objetos de apego, ela já inventa qualquer desculpa. A gente inventa qualquer desculpa. Amo que não é bem assim. Sabe, umas filosofias assim. Porque a gente é perito nisso, né? Em criar filosofias para poder sustentar. Porque assim, senão a nossa consciência não aguenta, né? Então a gente tem que... né? Então eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Conhece essa filosofia? Ou eu fumo sim, estou vivendo, tem gente que não fuma e está morrendo. Não é, Prabhu? Entendeu, Prabhu? Então a gente sempre vai criar alguma desculpa. Por isso que essa rendição última, essa confiança completa e absoluta em Krishna, é tão raro de encontrar. É muito raro. Porque, como almas condicionadas, a gente fica muito envolvido com essa vida baseada no prazer dos sentidos, e tudo aquilo que de alguma forma proporciona prazer para mim ou garante o meu prazer material, eu me aferro a essas coisas. Eu me apego a essas coisas. E eu luto para nunca perder essas coisas. Só que no caminho da vida espiritual, isso vai ser testado. A gente vai, em dado momento, isso vai ser colocado na balança. Eu acho que na Bíblia, né? Você não pode ter dois senhores, né? Ou Deus ou dinheiro, não é isso? Quer dizer, não é só a nossa cultura, né? Quando a gente fala dinheiro, na verdade o dinheiro representa, assim, materialmente falando, essa possibilidade de prazer material, de comprar o prazer, de comprar a felicidade. Porque é essa única felicidade que a gente conhece, praticamente. É a felicidade dos sentidos. Então é isso. Mas aqui, Bali Maharaj, ele sabia que ele iria perder tudo. Né? O mestre espiritual dele o amaldiçoou a perder toda a opulência dele. Em outras palavras, palácio, conforto, o prazer dos sentidos, tudo. Tudo. Vocês podem imaginar isso agora? Vocês, na vida de vocês, perdendo tudo. Né? A gente quase não tem nada, né? Já perdeu o que mais, né? Perder, né? Então, isso até é um alívio, assim, né? Assim, vou perder o quê? Mas a gente tem coisas para perder. Assim, mesmo, né, o mais pobre, ele ainda está apegado às suas coisinhas. Né? É tudo muito relativo. Né? Quem tem muito, né, ele perde um carro, tem tanto carro, um carro a mais, um carro a menos. Né? Mas mesmo a pessoa pobre, que tem uma cadeirazinha lá de balanço, sei lá qualquer, essa cadeira quebra, né? Assim, ninguém escapa desse mundo, né?
Assim, pode morar numa cabaninha de palha com chão batido e estar pegado ali. E não quer perder isso. E para ele isso é tudo. Não importa. É todo mundo em sua condição. Né? Mas Bali Maharaj, ele simplesmente entregou tudo. Ele pediu um pote de água para, como diz, né, a prática, o ritual. Ele pediu água que veio num pote de ouro para lavar os pés do Senhor Vamanadeva. E aí, os semideuses, né? Todo mundo assim, glorificando. Eu acho, bom, imagine só, aí como é interessante, né? Então a gente tem duas realidades, né? Na realidade material, o próprio mestre estava criticando a atitude de de Bali Maharaj. Agora imagine os outros. Estamos chamando ele de louco. Você é um louco, você é um estúpido, você não entende o que está acontecendo. Até o mestre espiritual dele criticou a atitude dele de entregar tudo ao Senhor Vishnu. Mas na outra realidade espiritual, todo mundo jogando flores. Então não esperem que nesse mundo as pessoas nos glorifiquem o devoto que é rendido a Cristo. Vai chamar ele de louco. Chamaram você já de louco, por favor? Já? De estranho. De estranho. Então não esperem que nesse mundo as pessoas vão... Porque não vai acontecer. Pode até ser que aconteça, mas em geral não é assim. Mas quem está nos aguardando do outro lado? Que sabe a realidade, que conhece a realidade, que não tem dúvida de que a morte não existe e que essa vida se destina à autorrealização, se destina ao desenvolvimento de nossa relação com a pessoa suprema. Ah, aí é diferente. Aí todo mundo festeja. Poxa, é um vitorioso. Não caiu nas garras da ilusão. Não ficou iludido pelas conquistas materiais. Esse assim, é glorioso, é um herói. E vai ser recebido, né, com toda a pompa, né, toda a glória que merece. Não é só aqui que fala isso. Então, a gente aqui, né, fica fazendo cálculos de como eu vou, né, aproveitar mais esse mundo material. Mas o devoto está ansioso por se encontrar daqui a pouco. Né? Se encontrar com Krishna é um pouco difícil assim, fazer esse cálculo, mas pelo menos se encontrar com os grandes Vaishnavas. Né? Poder ver Prabhupada, imagine só, poder fazer um Kirtana com Prabhupada. Ou com os grandes devotos, nossos acharyas, e outros tantos devotos. E a gente fica fazendo o cálculo de como vou ficar aqui nesse mundo material. É porque a gente acredita, né, apenas nesse mundo material. A gente não acredita ainda devidamente que continua, que tudo continua, né? E que quem está do outro lado sabe muito bem que a gente não pode levar nada para o outro lado. Né? Eles sabem exatamente o que é que a gente leva para o outro lado. E o que de fato é assim, importante a gente levar. Nossa consciência recheada de amor, de devoção, de virtudes. E não, né, um derrotado, um fracassado
espiritualmente, apegadão a esse mundo material. E desperdiçou mais uma oportunidade. Então, ou é verdade ou não é verdade. O que é verdade? Então tem que decidir. A gente tem que concluir. Existe vida depois da morte? Existe. Se existe, eu tenho que me preparar para isso. E fim de papo. Quando a mente começar a querer duvidar, não, eu já decidi. Eu sou uma alma espiritual, sou um ser eterno. É nisso que eu acredito. E quando vier alguma dúvida, na mesma hora a inteligência tem que dizer. Quando vai decidir alguma coisa importante na vida, tem que colocar a inteligência, né? Ali, a inteligência espiritual. Sou um ser eterno, sou uma alma. Daqui a pouco estou saindo desse lugar. O que é que eu vou levar definitivamente para lá? O que é que eu vim fazer aqui? Comer, dormir, qualquer outra coisa? Então, às vezes, a nossa inteligência fica cheia de dúvidas. Mas o devoto não pode ter dúvida quanto a isso. Quanto a isso, não pode. Outros temas técnicos, tá, tudo bem. Mas quanto a isso, que eu sou uma alma e sou um ser eterno, não pode existir dúvida. Por isso que Prabhupada tanto falava sobre esse ponto, que nós não somos esse corpo material. Nós somos a alma. Né? Então, Bali Maharaj não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida sobre o fato de que ele tinha que entregar tudo à Suprema Personalidade de Deus. E pelo fato dele não ter nenhuma dúvida, mesmo o mestre espiritual dele falando para ele fazer outra coisa, ele desobedeceu, submeteu-se a uma grande maldição e mesmo assim não se desviou 1 milímetro sequer de sua determinação de servir ao Senhor Vishnu. Certo? Convicção absoluta. Certeza absoluta. Não é isso que está se enfatizando e glorificando o caráter de Bali Maharaj, de ser veraz, de ser fixo, na verdade, fixo no serviço à personalidade de Deus. Ok? A gente tem ali uns 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Está tudo claro? Srimad Bhagavatam Ki Jai.